Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa terceira aula. Então, hoje, se vocês estão querendo impulsionar as vendas através do e-mail marketing, essa aula é para você. A gente vai falar aqui sobre como desenvolver uma cópia eficaz, desde a clareza da mensagem até a importância de um bom CTA. Então, vamos lá? A gente vai começar falando sobre os princípios básicos de uma boa copy. Então, a gente costuma falar que são os 3 Cs, né? A clareza, a concisão e o CTA, que é a chamada para ação. Vamos começar com o princípio mais fundamental, que é a clareza. Então, a clareza ela é fundamental porque se o cliente ele não entende o que você está tentando dizer, ele não vai tomar a ação que você deseja. Então, aqui a gente tem um exemplo que poderia ser chamado de ruim, né? Melhore a interação sinérgica entre o conforto e performance nos seus pés. Então, o que tem de ruim nessa frase, né? Ela não está clara. Então ela tem ali algumas palavras difíceis, melhora a interação sinérgica. Ali já deu uma às vezes o cliente ele pode ficar confuso, às vezes ele não entende o que são essas palavras sinérgica, e aí ele já perde o interesse. A ideia é captar o interesse do cliente nas primeiras palavras. Então, um exemplo bom seria: encontre tênis confortáveis que não comprometem o desempenho. Então, é uma frase curta e clara, porque observe como ela vai direto ao ponto. Isso vai facilitar a compreensão e aumentar a probabilidade de engajamento do cliente, porque ela está clara. Diferente do primeiro exemplo, que não está claro e pode trazer confusão para a pessoa, que não é o objetivo. O próximo ponto é ser conciso. Então, o excesso de palavras, ele pode acabar ofuscando a mensagem principal e tornar o e-mail cansativo. Por exemplo, aqui a gente traz mais um exemplo que poderia ser ruim, né? Temos o prazer de informá-lo que agora oferecemos uma variedade de tênis que são ambientalmente sustentáveis. Todas essas palavras que deu ali 3 linhas, por exemplo, poderiam ser substituídas para: "Confira nossos novos tênis sustentáveis". E aí, quem sabe, uma imagem dos tênis, onde vai chamar mais atenção do cliente, do leitor. Então, menos palavras frequentemente traduzem mais ação. E agora a chamada para ação, também conhecida como CTA. Então, esse é o motor que vai levar o leitor do e-mail para a ação que você deseja, seja ela uma compra, um clique que vai para um site ou qualquer outra coisa. Então, aqui a gente tem um exemplo de um CTA. Clique aqui para conferir nossos últimos lançamentos em tênis sustentáveis. A dica de um bom CTA é que ele tenha realmente uma chamada para ação, por exemplo, clique aqui agora, e que ele diga para onde que a pessoa vai depois que ela clicar ali, né. Por exemplo, clique aqui para conferir nossos últimos lançamentos. Então a pessoa sabe para onde que ela está indo depois de clicar naquele CTA. E agora que a gente tem os fundamentos, né, vamos falar sobre a personalização da mensagem. Conhecer o público permite que você personalize suas mensagens, tornando elas mais eficazes. E é por isso que a gente não recomenda jamais comprar listas de e-mails, né? Porque aí vai vir todo tipo de pessoas que, além de sujar a base de e-mail existente, não vai ser possível fazer essa personalização da mensagem, porque você não sabe exatamente quem que está naquela lista, né? Então, por exemplo, se parte da sua lista é de atletas e a outra parte é de pessoas que usam tênis casualmente. Seus e-mails, eles podem refletir esses interesses distintos. A segmentação, ela não vai se limitar à categorização ampla. Você pode usar os dados comportamentais desses 2 segmentos para ajustar sua abordagem. Por exemplo: "Oi, fulano de tal, notamos que você olhou nossos tênis de corrida. Que tal um desconto de 10% para te dar aquele empurrãozinho?". Então, apesar de você estar falando com 2 públicos que são bem diferentes, às vezes atletas que são profissionais de corrida e pessoas que correm casualmente, você está conseguindo se comunicar com os 2 e não se limitando à categorização ampla, por exemplo, falando: "Ah, notamos que você olhou nossos tênis.
que aí já parece que a pessoa já parece um negócio não tão personalizado, né. Agora se ela perceber que foi personalizado para ela, ela vai sentir aquilo, como se você realmente estivesse falando com ela, o que aumenta muito mais a probabilidade de um clique e até mesmo de uma compra. E agora a gente vai ver algumas dicas práticas para escrever e-mails que convertem. Então, um bom e-mail, ele deve ser mais do que claro e personalizado, ele também deve ser envolvente. Então, uma forma de fazer isso é usar um tom mais conversacional. Esse tom, ele cria uma sensação de proximidade e confiança. Então, aqui a gente tem um exemplo ruim, né? Informamos que nossa coleção de tênis de inverno está disponível. Então, não parece muito pessoal e conversacional, certo? Um exemplo bom poderia ser: "O frio chegou e nossa coleção de tênis de inverno também. Você vai perder?". Então, além disso, a formatação também importa. Textos grandes, como a gente já viu, são cansativos e dificultam a absorção da mensagem. Então, tente usar parágrafos curtos, bullet points e cabeçalhos para tornar o e-mail mais legível. E sempre que possível, também invista no design do e-mail. A gente é muito cativado por imagens, né? Então, sempre invista nisso. E outra coisa muito importante é a linha de assunto do seu e-mail, porque ela é muitas vezes o fator determinante para que ele seja aberto ou não. Então, aqui um exemplo que poderia ser ruim, né? Newsletter de agosto. Então, um exemplo bom poderia ser 5 novos tênis que vão transformar suas corridas. Então, é algo que está informando o que a pessoa vai encontrar ali e está chamando a atenção dela. E como você sabe que ela já se interessa por aquilo ali, a chance dela abrir aquele e-mail vai ser muito maior. E não esqueça que, se você está conduzindo seus clientes para uma página, para um outro site, as meta tags e a otimização para SEO são fundamentais. Então, esses detalhes técnicos podem fazer toda a diferença na visibilidade do seu conteúdo online. E por último, mas definitivamente não menos importante, é o design do CTA, né. Então antes ali a gente falou sobre o que escrever na chamada para ação, mas só para frisar que o design do CTA também é importante. Então um botão destacado, por exemplo, "Compre agora e economize 20%", será muito mais eficaz do que um simples link de texto. Então, também invista no design do botão, porque é realmente o botão que você quer que a pessoa clique, né. Então, é realmente um lugar onde precisa ser, levado em consideração na hora de formatar ali o seu e-mail e realmente colocar mais atenção nele, porque ele é muito importante. E é isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais.